Lição de número 11. Glória a Deus. Lição de número 11, datada dia 11 de dezembro de 2022. No domingo passado, nós não tivemos devido à festa dos jovens. Então nós estamos repondo esta aula hoje para a glória de Deus. O tema é a visão do templo e o milênio. Texto áureo, Isaías 6, capítulo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Verdade prática: ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Texto bíblico em classe, Ezequiel, capítulo 4, 43. Se você não tem a lição, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 43, do 1 ao 9. Ezequiel 43, do 1 ao 9. Glória a Jesus. Ezequiel 43, do 1 ao 9. E achou, diga amém. Leamos como de costume. Então me levantou a porta que olha para o caminho do Oriente. Esse é a glória de Deus de Israel, vinha no caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto que vi era como a da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo, e eu ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os pecados dos seus reis, nos seus altos. Ponho o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Amém. Convido o cooperador Noélio a fazer junto com a igreja esta oração, e após a oração as crianças podem ir com a irmã Lena. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos gratos de estar aqui, Senhor, na Tua presença, meu Deus, para aprender mais e mais de Ti, meu Deus. Que Tu venha, Senhor, abrir, Senhor, a nossa, Senhor, nossas mentes, Senhor, nossos ouvidos, Senhor, para aprender mais e mais, Senhor. Ó, Senhor, que essa palavra, Senhor, penetre em nossos corações, meu Pai. Ó, Pai Santo, que Tu desperte, Senhor, Teu povo para vir aprender mais e mais de Ti, Senhor. Que Tu
Tu venha, Senhor, abençoar, Senhor, esta escola dominical, meu Deus, para que cresça, meu Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. Neste momento é o que nós estamos aqui te pedindo, a Tua misericórdia, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aumenta um pouquinho. Glória a Deus. Vamos tirar uma voz. Amém. Glória a Deus. Irmãos, mais uma lição, essa lição de número 11. Fazendo uma retrospectiva até aqui, irmãos, aprendemos sobre a vida do Atalaia Ezequiel, que foi a lição de número 1. Na lição de número 2, nós aprendemos sobre o fim, a profecia que ele recebeu do Senhor, que é para o futuro. Na lição 3, nós aprendemos, acho que foi um pouquinho assim. Na lição de número 3, nós aprendemos sobre as abominações do templo. Na lição de número 4, nós aprendemos quando se vai a glória de Deus. Na lição 5, aprendemos contra os falsos profetas. Na lição de número 6, entramos falando sobre a justiça de Deus. Na lição 7, sobre a responsabilidade individual. Na lição 8, falamos sobre os bons pastores e os pastores infiéis. Na lição 9, aprendemos sobre Gog e Magog, o dia de um juízo. Na lição 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Hoje nós adentramos na lição falando sobre a visão do templo e sobre o milênio. Glória a Deus. Até aqui, irmãos, os irmãos que estudaram as lições, que acompanharam biblicamente, já pôde ler o livro de Ezequiel completo. São 48 capítulos, e todas essas lições faz com que nós estudamos o livro de Ezequiel por completo. É um livro escatológico, um livro profético rico, irmãos, para nós, para os dias de hoje. Nessa lição, irmãos, a gente temos que adentrar a partir do capítulo 40, onde forma a seção final de todo o livro do profeta Ezequiel. Portanto, não há divisão entre esses capítulos, que tratam do mesmo tema. O tema desses capítulos, principalmente o 43, que nós acabamos de ler, vai falar sobre o templo, e a ideia, ou o ideal, é sobre o projeto milenar. E os capítulos 40 e 48 formam a seção final do livro do profeta Ezequiel. Portanto, irmãos, nós como cristãos devemos, irmãos, estudar as Santas Escrituras, como foi dito no domingo aqui. Porque se você não estudar, irmão, você vai ficar boiando. Porque todas essas lições são lições complexas. Alguém que já aprendeu sobre o milênio? O milênio vai falar do futuro dos crentes. A gente está tão acostumado a querer prever o futuro nosso. Olha, no futuro eu vou ter uma casa, no futuro eu quero ter um carro. E a Bíblia também nos prepara para o futuro. E para a gente conhecer o nosso futuro como cristão, devemos estudar na Bíblia, devemos estudar os livros proféticos, Ezequiel, Isaías, Malaquias e os demais livros que agloba os livros de profecias da Bíblia Sagrada. E a partir de agora, irmãos, e a partir de agora, diante dessa maravilhosa leitura que fizemos, Ezequiel já havia profetizado a destruição de Israel. Ezequiel profetizou sobre o que estava acontecendo dentro do templo no capítulo 8. Na lição de número 4, nós vimos que a glória de Deus se retirou por causa do pecado de Deus dentro do povo de Israel. A glória de Deus, irmãos, é o que nós temos de
deu. O Espírito Santo, a comunhão com Deus, foi um presente que Deus nos deu no dia do Pentecostes. Só sente a glória de Deus o irmão que está cheio do Espírito Santo. Para se falar em glória de Deus, é necessário termos uma experiência com a glória de Deus. Se você ainda não teve, peça para Deus, porque você só vai entender o que é a glória de Deus quando você sentir a glória de Deus. A glória de Deus não é pular, correr, gritar, falar em línguas, não é isso. Primeira coisa que nós vamos aprender nesta lição, que a glória de Deus é que nos preenche e nos coloca diante de Deus com temor e tremor diante da tua presença. A visão de Ezequiel agora é que essa glória está voltando para o povo de Israel, para dentro da congregação, para dentro da igreja. Mas a volta da glória, mais conhecida como os populosos, como a chegada de Deus, e a sua consequência, no capítulo 43, do 1 ao 27, que nós acabamos de ler, nós lemos até o verso número 9, como Deus, sob o seu carro ou trono, tinha abandonado o templo, saindo pelo portão oriental, assim agora volta na mesma direção para reedificar e purificar o templo com a sua presença. Hoje nós vamos tratar da presença de Deus. A glória já havia se esvaído, agora já tinha saído do templo em Jerusalém. Nabucodonosor invade a cidade, destrói os muros a fio, botando fogo, matando crianças, jovens, como todos já sabem da história. Como nós aprendemos na lição de número 4, a glória ainda tentou, a presença de Deus saiu, ficou na porta, tentou chamar a atenção do povo ao arrependimento. Voltem, vem, retorna, mas o povo nem sequer deu ouvido. Vivemos dias iguais, pregando, Jesus está voltando, a igreja se prepara para se encontrar com Deus, mas ninguém dá ouvidos. Mas como Deus era um Deus de misericórdia, Ele saiu do templo, foi para a porta, mas ninguém ouviu. Da porta Ele subiu para o monte, lá no monte Ele gritava: ei, venha, se arrependam. Aí começou a usar os profetas, Ezequiel, Isaías, Malaquias e os demais, para anunciar, mas ninguém quis ouvir os profetas, e veio de repentina destruição para aquele povo. Mas agora o profeta Ezequiel, no capítulo de número 43, a partir do 40, Deus vai dar a visão de que ele iria retornar. Vamos, a situação que nós estamos enfrentando nos leva a entender que daqui a pouquinho Jesus também vai voltar. Aleluia. Aleluia. Está feio, está terrível. O que nós estamos vivendo está pior do que nos dias de Ezequiel. A glória se esvaiu daquele lugar. E o evento foi tão poderoso, o anúncio se iniciou no capítulo de número 1. O evento foi tão poderoso como um trovão ou o som de muitas águas. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 24. Se você quiser acompanhar comigo, leia aí na sua Bíblia, Ezequiel 1, capítulo de número 24. Ezequiel escreve: e andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como uma voz do Onipotente, a voz do estrondo, como um estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Nós não estamos lidando com qualquer, nós estamos lidando com Deus, o Todo-Poderoso. Diante dessas escritas
como um ruído de muitas águas, com voz de onipotente. João, o mesmo que teve a revelação do Apocalipse, também vai descrever da mesma forma, dizendo, Apocalipse 14, versículo 2: e ouvi uma voz do céu, como uma voz de muitas águas, e como uma voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com suas armas. Então não espera quando Deus abrir a sua boca, cair flores. Não espera quando Deus abrir a sua boca, caia dinheiro. Deus, quando Ele abre a boca, vem os relâmpagos, os trovões, porque Deus é poderoso. Como diz no Salmo 76, Deus é terrível. Aleluia! E o brilho do sol, a terra, refletindo a glória do Senhor, iluminou-se gloriosamente. Isaías viu e disse, Isaías 60, versículo 1: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Lembrando, a glória tinha ido, mas agora Ezequiel teve a revelação de que a glória estava voltando em forma de luz, em forma de trovão, em forma de ruídos, batejar de asas. Eita! Trazendo os dias de hoje, assim como voz de trombeta e som do alarido, Jesus também vai retornar entre as nuvens. Ezequiel mostra que o templo restaurado, a visão dele a partir do capítulo 40, ele vai ver que o templo foi restaurado. Nabucodonosor havia destruído. Depois de 16 anos, Deus vai mostrar para o profeta: olha o que eu vou fazer para aqueles que são fiéis. No meio daqueles que estavam contaminados, havia os justos. Por isso que eu digo, não sabe por que a igreja ainda está de pé, porque ainda tem os 700 que não se dobraram. A igreja só está de pé porque ainda tem aquela irmã do copo que está com o joelho dobrado. A igreja só está de pé diante dessa politicagem, diante de tudo isso, é porque ainda tem os que não se contaminaram. E no meio do povo cativo da Babilônia, também ainda tinha Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ezequiel e os demais. Não se dobraram, não se contaminaram com os manjares do rei. Mas hoje o que nós estamos vendo, uma igreja se contaminando, andando de mão dadas com o mundo. Não sabe mais quem é crente e quem não é crente, são tudo iguais, parecidos. Vamos lá. Ezequiel 3:12 vai dizer assim: o que tiver longe morrerá de peste, o que está perto cairá de espada, e o que ficar de resto cercado morrerá de fome. Cumprirei o meu furor contra eles. Por que Deus falou isso? Porque Ezequiel estava preocupado. Mas Senhor, eu vi lá dentro do templo, os camaradas estavam tudo prostrados diante do sol, eles estavam adorando outros deuses, e agora, se o Senhor restituir o templo, o que vai ser? Eles vão voltar a fazer a mesma prática. E Deus responde a ele: Ezequiel, o que estiver longe morrerá, e o que tiver vai morrer de peste, e o que está perto cairá uma espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome, e cumprirei o meu furor contra eles. Sabe o que isso me faz entender, irmãos? Que ninguém fica na casa de Deus engano. Deus é um Deus de justiça. Nessa introdução pequena que eu fiz, para vocês entenderem a lição de hoje, é bastante complexa, irmãos, pois o mesmo autor que escreveu esta lição é formado em grego. O homem é terrível, o homem tem estudo demais. Para nós que é pequenininho ainda, duro é entender essa lição. Mas
pela misericórdia do Senhor e a graça do Espírito Santo, a gente está entendendo. Introdução: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudando a lição passada, a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante, veremos, a partir de agora, a epílogo da revelação de Ezequiel, e o longo que ocupa os capítulos 40 e 48, mais registrado na volta da glória de Deus. Aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas da restauração. Mas o comentarista deixou uma palavra-chave para ver a restauração. Todos nós queremos um avivamento, todos nós dizemos: aviva, ó Senhor, a tua obra. Mas para haver restauração e avivamento, precisa de um item, que é a palavra-chave da lição: santidade. Não é isso que está na sua lição? Qual é a lição de vocês? Está aí? Palavra-chave: santidade. Sem a santidade não tem restauração. Sem a santidade não prossigamos no caminho de Deus. Entrando na lição sobre o que vem depois da restauração, essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão das suas experiências no início da sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Então me levou à porta que olha para o Oriente, capítulo 1, verso 1, do versículo que nós lemos em Bíblia em classe, Ezequiel 43, capítulo 1, diz assim: então me levou à porta, e a porta que olha para o caminho do Oriente. A glória de Deus, que está no capítulo 1, versículo 28, entrou pelo mesmo portão do qual tinha saído. O portão do Oriente, aonde o sol se levanta e dá vida ao mundo inteiro. Quando a Bíblia vai relatar, falar algo de Deus, vai expor o esplendor da sua glória. Quando se revela o esplendor da glória de Deus, fala-se de sol, de luzes. Então, aonde estava a porta do Oriente, era onde se levantava, ou seja, onde nascia o sol, e dava a luz para o resto, ou seja, iluminava o mundo inteiro. Esse versículo ensina que os reversos são possíveis, até mesmo as de situações consideradas impossíveis. Quando Deus olhou para aquela nação, para aquele lugar, Israel destruído, todo devastado, quem passava por ali olhava e falava: isso aqui acabou, isso aqui não vai dar mais nada, acabou com Israel, acabaram com Israel. E uma coisa é, Deus gosta de trabalhar naquilo que é impossível, aquilo que você acha que não dá, que não consegue, que não vai conseguir. Deus vem, restaura, reforma, reproduz, até mesmo as situações consideradas impossíveis, Ele pode fazer. Quem olhava aquele povo ao fim da espada falava: acabou. Então, quando o Espírito de Deus toma parte em uma situação, todas as impossibilidades são anuladas. Ó Senhor, concede-nos da graça. A glória, a Shekinah, era a distinção especial do velho templo. O velho templo, na época de Salomão, era tão gratificante quando Deus descia naquele lugar. Se nós lemos os livros de Crônicas, vamos ver que quando a glória desceu naquele templo, num raio de 5 quilômetros, quem
estava ao redor foi curado, porque a glória de Deus desceu naquele lugar. Irmãos, isso é muito sério. A glória habitar dentro daquele templo, ao ponto, irmãos, se um sacerdote entrasse no santo lugar do Santo dos Santos, de qualquer maneira, era morto. Eles amarravam uma corda, e em cima da corda havia um sino, e eles davam corda, e o sacerdote entrava no lugar, e ia chacoalhando aquele sino. Enquanto aquele sino estava balançando, estava vivo, mas quando o sino parava de balançar e fazer o barulhinho, podia puxar que já estava morto. Por isso que a palavra santidade entra aí. Para a gente chegar e sentir a glória de Deus, nós precisamos ser santos. Sem a santidade é impossível agradar a Deus. Sem a santificação, ninguém verá ou sentirá a glória de Deus. Hoje, irmãos, estamos vivendo uma degradação tão grande espiritual das igrejas, e hoje a gente chega da mesma forma que nós chegamos. Se nós não tomar cuidado, saímos do mesmo jeito que entramos, porque a glória que era para ser dada para Deus está passando-se nas mãos dos homens, cantores gospels que querem levar a glória para si, pregadores que não pregam mais a palavra, mas se esmairecem do orgulho e levam a glória para si próprio. Oh, glória! Mas essa glória do primeiro templo em Israel desceu e nenhum homem suportou, ou seja, nenhum homem conseguiu ficar de pé diante da glória de Deus. Aleluia! Usam tantos jargões, reteté, né? É fogo. Vamos. Quando a glória de Deus desce, o homem não suporta, o homem chora, ele se lança no chão, pedindo para Deus perdão, misericórdia. Ele olha para cima e fala: tem misericórdia de mim. Quando vem a glória de Deus, aleluia. A porta oriental do templo, nos capítulos 42, descreve o complexo do templo, com as suas áreas, espaços, dimensões. Mas só no capítulo 43 que nós lemos que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. O profeta volta a falar dessa mesma porta da intenção do Espírito Santo, e fazer o que? O destinário original desse oráculos, lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Ou seja, Deus voltaria pelo mesmo caminho e não mudaria a rota. Agora, 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente, quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém. Ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal da sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural, no capítulo 1, versículo 24. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías, no capítulo de número 6, versículo 3. Vamos ler? Isaías, capítulo 6, versículo de número 3. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo.
clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa visão que o profeta Isaías teve não foi à toa, irmãos. Isso mostra que a glória de Deus está por toda a terra. Ô pastor, mas eu nunca senti a glória de Deus. Entra no Santo dos Santos, sede santos. Assim como foi os profetas, os homens que serviram a Deus, os discípulos, homens santos. Isaías também observou que os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A glória de Deus. Para quem não sabe, irmãos, Isaías estava no templo, correndo do povo, porque o povo ia pegar ele. Isaías foi um profeta que profetizou nos prostíbulos, no terra, nos bares. Você acompanhar Isaías do capítulo 1 ao capítulo de número 6, você vai ver que Isaías era ousado, profetizava, não tinha medo, ele botava as caras. Todo profeta, irmãos, que tem essa atitude de profetizar contra o pecado, ele sofre perseguição, ao ponto do profeta Isaías ser cerrado ao meio, junto com a sua esposa. E a Bíblia diz que a esposa dele também era profetisa. Então você que quer ter um ministério profético, de profeta, cuidado. Você vai tomar pancada, você vai sofrer, porque aquele que profetiza algo da parte do Senhor sofre. Jeremias, calabouço, calma esse profeta aí. Isaías cerrado no meio. Ezequiel, tu vai ter que enterrar sua mulher, tá bom? Tá bom, Senhor. Tu vai dormir 1 ano de um lado só, tá bom, Senhor. Tu vai comer só de carne cozida, mais nada, tá bom, Senhor. Esse é o preço de quem é profeta. Osés, escolha a mais bonita aí na rua, casa com ela, tá bom, Senhor. Então, irmãos, para a gente sentir a glória de Deus, tem preço. Pastor, eu queria sentir a glória de Deus. Os crentes de antigamente, irmãos, eles buscavam a Deus incessantemente. Eles queriam receber o fogo, o batismo com o Espírito Santo. As igrejas eram cheias, culto de doutrina, ouvidos mais antigos, eu não lembro, infelizmente não era da minha época, mas se fechavam as portas, e as igrejas eram cheias para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, vocês acham que era palavra assim, falando da glória de Deus? Era não, era só palavra de conserto, te conserta, entra na linha. Não era assim, irmãozinho? Agora não. Se você falar um pouquinho a mais, é porque você é um pastor cascudo, esse pastor aí é da antiga, não está com nada, não é? Oh, glória. Mas para nós voltarmos a sentir a glória de Deus, irmãos, nós precisamos adentrar diante do Santo dos Santos. Oh, glória a Deus. Precisamos, irmãos, buscar a Deus com fidelidade. Aleluia! Eis que no caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel, como um sol que se levanta do Oriente e ilumina o céu, de horizonte a horizonte. Assim é a glória de Yahvé, ou seja, a glória de Deus, o sol da alma, iluminará todos os homens. A chegada da presença divina é anunciada universalmente, e o grito do triunfo é como o som de muitas águas, ouvido por todos os homens da terra. Todo o globo terrestre brilha com a sua glória. Glória a Jesus. Precisamos pedir, irmãos, nós sentimos essa glória que vem de Deus, o renovo espiritual.
nação de Israel da opressão. Agora nós estamos falando do milênio, para um futuro glorioso. No milênio, após o arrebatamento da igreja, após a vitória de Cristo Jesus diante de Satanás, a Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele durante 1000 anos. E nesse reinado, que é o milênio, durante 1000 anos, quem vai governar nós não vai ser o L, não vai ser o B, vai ser o próprio Deus. Vai governar essa nação. Não vai haver corrupção, mas ainda vai haver aqueles que não andarão na linha. Alguns ainda sairão da presença de Deus, mesmo Deus governando, pastor, mesmo Deus governando. O homem mau. Vamos entrar nisso daí. Agora, a figura de muitas águas, como a gente vai ouvir bastante, separei alguns versículos. Ezequiel 19:10 vai dizer: tua mãe era como uma videira, da tua inquietação plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. Apocalipse 15: os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a voz, é a sua voz, como uma voz de muitas águas, uma voz poderosa. Oh, glória a Deus! Por isso que quando Deus fala conosco, pode ser através de alguém. Talvez a gente está em silêncio. A melhor coisa é para você ouvir Deus. Sabe por que muitas das vezes as nossas orações não são ouvidas? Porque a gente quer falar muito mais do que Deus está falando. Às vezes Deus não quer só te ouvir, Ele quer falar também. Será que nós temos um lugar para Deus falar com nós? Estou lendo um livro sobre oração. E a oração é uma coisa secreta. É por isso que Ele manda entrar no seu quarto. E o princípio da oração, irmãos, é o silêncio. É melhor ouvir do que falar, né? É melhor dar do que receber. Ou seja, o silêncio. Quando chegar diante de Deus, dobra o seu joelho. Calma. É por isso que uma hora de oração às vezes ainda é pouco. Às vezes eu preciso de mais de 1 hora, 2, 3. Direto da igreja, Deus falar. Porque sua voz é como voz de muitas águas. Agora, os remanescentes. A comunicação profética é a estrutura dos discursos continuam da mesma forma, da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. Estudamos na lição 4 que a glória de Deus se retirou do templo de Jerusalém, como sinal da retirada da sua presença do meio do seu povo. Senhores, senhoras, é com temor que eu digo isso, irmãos. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, Deus se retirou de alguns lugares. É nítido isso. Louvores, irmãos, que não glorificam mais a Deus. Só o eu. Estão trazendo o mundo lá fora para dentro das igrejas. Ontem eu estava vendo um vídeo da cantora entrou na igreja, desviou, está cantando música do mundo, está até na televisão, cantando, fazendo maior arruaça aí. Convidaram ela de novo para cantar dentro da igreja. Ela chegou lá e ela fez uma piada e riu da cara do pastor. Ela olhou e falou assim: eu achei que vocês nunca mais iam me convidar para cantar. A gente olha isso. Até que no primeiro momento você leva aquilo como para analisar, e você fala: meu Deus, o ponto que nós chegamos, Deus. Que ponto que nós chegamos? Agora o Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente, ou seja,
vinda do Oriente, entrou no templo pelo portão oriental e foi diretamente para o Santo dos Santos. Olha isso. A glória voltou. Ezequiel profetizou. A glória voltou. Mas agora foi para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Santo dos Santos. O altar de Deus. Dessa maneira, a glória, ou a Shekinah de Deus, vai restaurar novamente a comunhão do povo de Israel. O velho dia da iniquidade terminou. Como um novo dia, o reino do Messias, agora vamos transpor Jesus aqui, nos seus passos iniciais, se iniciou para glorificar lá no portão oriental. Esta visão foi tão dramática quanto aquela que destruiu a destruição de Jerusalém. Essa visão que Isaías teve da volta foi como a visão que ele teve do povo sendo açoitado. Isaías sofreu dessas visões. Se você tiver mais um tempinho, vai a partir do capítulo 40 até o 48, você vai lendo. Deus vai começar a dar a medida do tempo para ele, a forma, o jeito, como que ele tinha que profetizar. Por isso que eu falo, é uma lição complexa. Vou adiantar aqui para vocês. Ezequiel descreve esses acontecimentos em detalhes. Leia, irmãos. A primeira visão foi recebida perto do rio Quebar, aonde o profeta se prostrou com o rosto no chão. Tão aterrorizado estava. Agora, no novo templo, o dia escuro esvaece na luz do novo dia. Assim Israel, renovado e dedicado, fica esperando por Deus. Ele volta da mesma maneira grandiosa que tinha saído. Me fez me lembrar de Jesus. Atos dos Apóstolos. Tinha 500 testemunhas perto dele. E a Bíblia diz que ele começou a subir para os céus. E os homens acompanharam Jesus subindo, até que ele subiu entre as nuvens. E os homens ficaram olhando, até que o anjo veio e falou: ei, varões! Aí os varões olharam. Esse mesmo que subiu ainda há de voltar. Ele vai voltar. Está escuro, está difícil, estamos sofrendo tanto, mas a nossa esperança ainda é Jesus. Imagina aquele povo, irmãos, todos cativos, sofrendo na Babilônia, sem esperança de nada, apanhando na mão de Nabucodonosor. E vem o profeta e fala: vai vir um dia que isso vai clarear e a luz virá para resplandecer sobre vocês. Oh, glória a Deus! Assim Israel renovado e dedicado fica esperando por Deus. Ele volta da mesma maneira grandiosa que tinha saído. O autor aqui consegue captar uma partícula da essência do Evangelho. O Deus que julgou é o mesmo que restaura. Ei, presta atenção. O mesmo Deus que julga, que condena, é o mesmo Deus que restaura e dá vida eterna e nos leva para o céu. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Precisamos ser fiéis ao nosso Senhor. Aleluia. Com essa revelação escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Ele viu muito mais além do que era para ele ver, irmãos. Paralelo disso aqui é a volta de Jesus. Você vai dar uma glória. 75% dos israelitas já aceitaram Jesus. 75% daquele povo judeu já aceitaram Jesus. Oh, glória! Falta pouco para Jesus voltar, irmãos. Oh, aleluia! Por isso que fala assim: olha por Israel. Nós terminamos a lição passada dizendo: ora por Israel. Salmo 122. Oh, glória. Vamos lá. O templo do milênio
Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado à visão. O templo de Jerusalém, que veio nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Ezequiel teve uma visão detalhada, mas Isaías teve uma visão como de profeta normal. Olha só, Isaías 2:1 a seguir. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá, tudo isso, nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, nos cumes dos montes, que se exaltará por cima dos outeiros e correrão, e ele, todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque Sião sairá a lei de Jerusalém, e a palavra do Senhor, ele exercerá os seus juízos sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Escatológica, Jesus. Lá no céu não vai ter choro. Lá no céu vai ser somente adoração. Lá no céu nós vamos estar diante do Santo dos Santos, diante do altar. Lá não vai precisar mais da arca, lá não vai precisar mais de ar-condicionado, lá não vai precisar mais de banco, lá não vai precisar mais de som. É isso que quer dizer o milênio futuro que te espera. É a casa do Pai. Você aleluia. Um templo diferente. Que templo é esse? Não aparecem nele peças, utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns como a Arca da Aliança, o altar de ouro, o incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição, comparado com o que se conhece da casa de Deus. Em Jerusalém, no tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, festas e sacerdotes, apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele. Hebreus 9:11-12. Por essa razão não haverá necessidade desses rituais no milênio. Hebreus 9:19 diz: porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, pureia e isopo, e os aspergiu tanto mesmo no livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus nos tem mandado. Mas lá na cruz do Calvário teve um que morreu, e por causa do teu sangue hoje nós estamos purificados. Não precisa mais matar bicho, não precisa mais degolar ovelha, não precisa mais degolar esses animais, não precisa mais fazer sacrifício, porque já teve um que já fez o sacrifício por mim e por você lá na cruz do Calvário. Então lá no céu não vai ter esse negócio de ritual, de candelabro, de incenso, de liri, não. Lá no céu não vai precisar. Nós vamos, oh glória, nós vamos. Oh glória a Deus. Lá no céu é bom. O templo restaurado pode ter somente atividades espirituais, como ordenadas por Deus. Nenhuma influência política será tolerada. Olha isso. O novo templo será o trono de Deus, onde Ele manifestará sua glória para sempre em Israel e pelas nações. Oh glória.
santo dos santos. A presença divina enfatiza a divisão radical entre o sagrado e o profano. Ou seja, o profano não vai entrar lá, não. O murmurador não vai entrar lá, não. Eu vou falar isso no próximo tempo, vou tentar. Deus combina a divindade à realeza, restaurando a teocracia, o governo ideal para Israel. O Deus pequeno, ou seja, o rei, era um conceito comum nas nações pagãs. Mas Deus, o rei, era a versão desses conceitos em Israel. O templo sempre irá como uma habitação terrestre de Deus, e um meio de comunhão entre o divino e o humano. Israel nunca mais profanará o santo nome de Deus. A profecia não é para agora. Porque ainda continuam profanando os templos do Senhor, ainda continuam roubando, eles ainda continuam saqueando, adúlteros em cima dos púlpitos, homens pedófilos, criminosos. O que nós estamos vendo é uma calamidade espiritual no meio do povo. Os homens são amantes de si mesmos. Para eles vale mais um like, uma selfie do que. Porque ele vai pegar a realidade. Macho, né? É macho o que comentou essa lição aqui, é macho. Porque ninguém mais quer ouvir uma mensagem dessa. Tudo é, porque assim, o pregador pastor não, é a Bíblia, é a palavra, é a lição. Não tem como fugir disso. Para haver restauração, o profano tem que sair. Para haver restauração, o pecado tem que ir embora. O pecado tem que sair de dentro da igreja. Ezequiel 20:39. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva a cada um para os seus ídolos, pois quem a mim não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Isso é Deus falando, irmãos. Vão para lá com a sua idolatria, vão para lá com as suas manias, vão para lá, porque a minha casa é um lugar santo. As pessoas não estão nem aí. Vão chegar de qualquer jeito. Vamos andar de qualquer forma. Deus não liga para isso não. O importante é só o coração. Vai nessa. Vai. Ezequiel 39:7. Olha isso. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. E nunca mais deixarei de profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. A Bíblia, irmãos. Estão brincando? Não? Vai chegar o débito. Esses que brincam hoje vão ter seus acertos de contas. Aqueles que só pensam no dinheiro, que só pensam nos dízimos, vão prestar conta. Porque é um tempo diferente. O 2, uma dispensação diferente agora. O último bloco do livro de Ezequiel, no capítulo 4 ao 48, foca um novo tempo. A nova forma de adoração a Deus. A partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, anunciado pelos profetas. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais. O incenso representa as nossas orações. O castiçal tipifica Cristo como luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Ou seja, Ele vai entrar no nosso meio, Ele vai falar conosco durante o milênio. Oh glória! Isso aqui é um estudo escatológico, irmãos. Isso aqui
É bastante interessante nós aprendemos. Outra hora eu vou trazer só um assunto sobre o milênio, é um assunto escatológico. Aleluia. Esse lugar do meu trono, às vezes própria Jerusalém é designado o trono de Deus, mas o templo, o centro do culto, continuará sendo o trono. Naquele lugar, metaforicamente, a verba coloca os seus pés. A nova habitação será para sempre, anulando as previsões temporais e imperfeitas. No dia não será mais seguido por uma noite, porque o sol dos céus brilhará para sempre. Oh, glória! O templo nunca mais sofrerá poluição do tipo algum, especialmente de ritos pagãos silenciosos. O pastor Joel sempre tem dito com Fernando: ore pelas orações contrárias. Sabia que tem gente que ora contrário dentro da igreja? Você está falando, meu Deus, salva aquela alma, a pessoa está não salva, não, Senhor. É difícil. Irmãos matando irmão dentro da igreja. Oh, gente. Difícil. Estamos sendo mortos pelos próprios irmãos que eram para nos abraçar, irmão. Na casa de oração, tem relatos, irmãos, de crente matando crente dentro da igreja. Olha, fulano falando de você assim, dentro da igreja, irmãos. Naquele tempo não vai existir isso. Vai ser o habitat natural de Deus, mas ele condescende ao estado humilde do homem, fazendo da terra o estrado dos seus pés. A presença dos pés metafóricos de Deus é o máximo que o homem no seu estado humilde pode aguentar. Ei. Esse templo aqui, irmãos, é só uma estrutura. Isso aqui cai. Se der uma chuva forte, cai. Mas agora esse templo que é você, onde mora o Espírito Santo, esse templo precisa de santidade. Esse templo precisa largar o que é profano, oração contrária, tudo que te afasta da presença de Deus. Um ritual diferente, sem a arca da aliança naqueles dias, o Senhor nunca mais se dirá. A arca do conselho do Senhor nem lhes virá o coração, nem delas se lembrarão, nem visitarão. Isso não se fará mais. Jeremias 3,16. E vocês repararam que tem crente trazendo a arca da aliança de novo? Tem uns templos aí, eu acho que não vejo nada demais, mas tem uns templos bonitos que estão trazendo a arca da aliança. Olha o templo do Salomão em São Paulo. Um homem botou uma arca da aliança maior do que a original. Se Deus quisesse, a arca da aliança estaria até hoje no meio do povo. Mas a arca do conselho do Senhor nem lhes virá o coração, nem delas se lembrarão, nem visitarão. Isso não se fará mais. Jeremias 3,16. Mas por que colocou lá em São Paulo, pastor? Porque eles são desobedientes. Aquele povo não conhece a Bíblia, não. Eles estão mais preocupados com o seu bolso, tanto que eles vão conseguir arrecadar, do que com a salvação dos irmãos. Ela não aparece no templo de Ezequiel, e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, na 2 Crônicas 35:3. Mais de 800 anos atrás, ela sumiu. Deus não quis revelar para ninguém onde ela está. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A arca da aliança era símbolo da presença de Deus, era símbolo, hoje não é mais. E foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Vamos. Isaías 65:17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ou seja, passou. Aquilo foi para os nossos antepassados. Hoje nós temos a presença de Deus aqui. Se
você vier em espírito e em verdade, pode ter certeza que a presença dele está aqui, e você vai sair daqui cheio da presença de Deus, sem precisar de arca, sem precisar de castiçais, sem precisar de fumaça. Deus está aqui, basta você sentir. Esse novo tempo não vai precisar disso não, irmãos. Vamos explicar o sacrifício do milênio. Agora sim, ponto mais crucial da divisão de Ezequiel é a descrição do sacrifício. O sistema levítico, visto que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, tornando-se sem efeito a eficácia do modelo mosaico. O apóstolo Paulo usa uma metáfora, linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento, para o culto e o serviço cristão. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios do milênio. Ezequiel, uma delas é o principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, ou no reino de Deus. Pronto. A Santa Ceia já simboliza o sacrifício do Senhor. Amém? Vamos entrar em detalhes, então a gente vamos fugir. A santidade e a glória. A glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso na lição 4. Mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis. Desta vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus. O rei Salomão, na inauguração do templo, como eu falei para os irmãos, consagrando a Deus. O retorno da glória de Deus significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Eis que a glória do Senhor enchia o templo. Verso 5 do capítulo 43 que lemos. A glória de Deus era tão grande que encheu o templo inteiro, não meramente o Santo dos Santos, ou seja, o altar, mas sim todo o ambiente. A mesma glória encheu o tabernáculo em Êxodo 40:34. No fim, a própria terra será o templo que Deus encherá com a sua glória. O profeta foi sujeito a uma experiência mística, visionária, de grandes proporções. Isaías 11:9 diz: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ageu 2:7: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Partiu para o 9, Ageu 2:9: e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, eu vim para a igreja, mas eu não tenho paz. Eu vim para a igreja, pastor, mas parece que o negócio fica pior. É porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar darei paz. A paz é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. A identidade do guia celestial, sua visão Ezequiel viu no interior do templo, uma personagem, ou seja, um personagem, diz o profeta, um homem se pôs junto a mim, talvez é um anjo, pelas características que me indica se tratar de um anjo, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, pois ele fala em primeira pessoa: este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, como na revelação a Moisés no Sinai, é a manifestação do anjo do Senhor. E para finalizar, santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente no meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo todas as abominações e prostituições desaparecerão no meio do povo.
será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Deus é um dos seus atributos mais solennizados nas Escrituras. No milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno ao redor será santíssimo. E eis que esta lei é a lei da casa. Então, meus irmãos, vou parar por aqui, já deu uma hora. Todo esse contorno bíblico nos leva a entender que há um lugar preparado para nós. Há um lugar exclusivo para mim e para você, aonde não vai ter idolatria, aonde não vai ter prostituição, mentira. E é esse lugar, irmãos, que nós estamos pelejando para ir. É por causa disso, irmãos, que você vem todos os dias para a igreja, para a oração, buscar pelos teus. Por isso, irmãos, nós nos preparamos para encontrar com o Senhor Jesus. A glória e a santidade estarão para sempre nesse novo templo, e é onde nós estamos com a passagem comprada e carimbada. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos recolher ofertas, irmãos, para a escola dominical. Enquanto isso, vamos louvar uma estrofe comigo, enquanto o oficial recolhe. Já estaremos trazendo os avisos. E domingo que vem nós temos a lição de número 12, irmãos. A penúltima lição que nós vamos tratar é do imersos no Espírito nos últimos dias. Esse aqui é 100% escatologia, irmãos. Eu peço aos irmãos não falte. Domingo, a partir das 8 horas da manhã, lição de número 12. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Deus já falou de um lugar, e agora Ele vai falar do Espírito que Ele nos dará nos últimos dias. Vamos louvar o hino de números 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Conclusão: o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. E assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez, ele foi levado em visão agora para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece
restauração espiritual de Israel, no novo templo que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Irmãos, precisamos de irmãos com a contribuição do café da manhã para o domingo. Tem alguém com R$10 para ajudar no café? Com Edson. Mais alguém, irmãos? Lembrando que quem vai fazer o café é a Ana Cristina, não é isso, irmãos? A senhora, né? Então, amém. Já tem 10 com Edson. E aí nós vamos, no decorrer da semana, nós vamos pedir para os irmãos. Amém? Amanhã, nosso culto de ensino normal. Sexta-feira, a nossa consagração das 7 ao meio-dia. E à noite, o culto da vitória na direção da irmã Nilzinho. Amém, irmãos? E o final da nossa consagração, da nossa campanha que nós estamos fazendo, vai ser no sábado, das 7 da manhã às 10. Amém? Então vamos orar, vamos colocar de pé, vamos finalizar. Nós temos oração após o culto, após essa escola bíblica. Nós estaremos dobrando os nossos joelhos e orando a Deus. Amém? Convido o irmão Francisco a me fazer esta oração junto com a igreja esta noite. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor Deus, na tua santa presença, pela oportunidade, meu Deus, nós estamos aqui na tua santa casa, Senhor amado, Deus, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa lição do dia que nós aprendemos hoje, de Jeremias. Senhor Deus, agora nos ensina, Senhor Deus, a praticar no nosso dia a dia, nos pede, Senhor Deus, pela nossa cidade, na tua companhia, Senhor Deus, sob tua proteção. Nós cuidamos, Senhor Deus, não só fisicamente, mas espiritualmente também, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, o amor e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Glória a Deus.